Hello, 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 my friends. Olá, todo mundo. Boa sexta-feira à noite a todo mundo. Bom feriado, fim de semana prolongado, que bom. Então, tô aqui ouvindo Simon & Garfunkel. É uma dupla dos anos 60, eles fizeram muito sucesso naquela época e essa é a música Mrs. Robinson. E como hoje a gente vai falar sobre reconstrução de mama, sabia, Elaine? Silvia Rodrigues, Cadu Oliver, bem-vindos, Márcia Ferrari, muito bom vocês estarem aqui comigo. Então, aí o Simon e Garfunkel estão cantando Mrs. Robinson, e eu adoro essa música, sabe? Foi um filme dos anos 60, A Primeira Noite de um Homem, e é emblemático na cultura americana, principalmente em Nova York, e eu adoro essa música. E nessa música eles têm um trechinho que canta assim, quer ver? Jesus loves you more than you will know. Quer dizer, Jesus te ama muito mais do que você imagina. E aí, além de ser uma frase que é a pura verdade, quando a gente fala em reconstrução de mama, é bom lembrar isso, porque Jesus te ama muito e te permite descobrir um câncer a tempo de ser curado, porque homem também tem câncer de mama. Né, Luciane? Não é, Silvia Rodrigues, Gislene, Sandro? Então eu adoro essa música e é emblemático e achei legal começar o nosso bate-papo hoje sobre reconstrução de mama ouvindo Mrs. Robinson. Pronto, ok, chega. Muito bom. Então, gente, é isso. Outubro está acabando, né? Amanhã é o último dia. E Outubro Rosa é uma campanha já muito antiga sobre a conscientização das pessoas sobre câncer de mama. É uma campanha mundial e é extremamente importante, porque, olha, em cada 8 mulheres, uma vai ter câncer de mama. Milhares de mulheres têm câncer de mama e homens também, gente. A gente tem que ficar ligado nisso. Às vezes seu marido, seu amigo, uma pessoa que você conhece, tem um caroço no peito e às vezes é diferente da mulher, porque está sempre fazendo seus exames. O homem não, o homem nem imagina que pode ter câncer de mama, é só câncer de próstata e outras doenças, então a gente tem que lembrar isso. Se alguém, um homem que você conhece, tem um nódulo, um palpável no peito, e principalmente quando levanta o braço, se a pele retrai, tem que ir no mastologista. Mastologista é o especialista em mama, não é especialista em mulher só. Então, isso é muito importante. Portanto, câncer de mama é uma doença séria, mas quando é diagnosticada rápido, ela tem tudo para ser curada, né? Muito bem, sexta-feira, desculpa a gravata, mas eu acabei de chegar da cirurgia e não deu tempo de me trocar. E a gente vai bater um papo assim mesmo. Então, gente, olha, se alguém tem uma doença, alguma lesão nas mamas, ela vai para o ginecologista ou mais especificamente para o mastologista. Daí é feito um screening, né? Quer dizer, tem que ser vista a lesão que tem que ser tirada ou só acompanhada. A gente tem que ter cuidado, mas não tem que ter neurose. É muito comum mulheres e homens, mas principalmente mulheres, que têm cistos, que têm nódulozinhos. E aí eu queria chamar a atenção para uma coisa interessante, que nas mulheres que a gente opera, nós, cirurgiões plásticos, é muito comum a gente palpar nódulos, fibroses, isso é próprio da cirurgia. Não quer dizer que você vai deixar para lá. Não é porque você fez uma plástica de mama, que botou sua prótese, que você vai deixar, isso é bobagem. Não. Tem que fazer uma avaliação sim, a mamografia não estraga a prótese de mama, não tem o menor problema. Tem pessoas que se operam de mama, colocam prótese de mama e não vão fazer avaliação com medo de perder o resultado ou de explodir a prótese. Isso não existe, gente, não existe. Os mastologistas, os radiografistas, eles têm manobras para explorarem as lesões da mama sem estragar sua prótese. Então, quando é descoberta uma lesão, né, Sandra, querida, que bom que você está aí. Letícia, Carlai, Luro, Chapaz, Valéria, que bacana, muita gente. Então, quando a pessoa tem uma lesão e ela vai ao mastologista e é feita a remoção, a gente vai ter uma situação em que, na imensa maioria das vezes, a gente vai ter que fazer algum procedimento de reparação.
Planos de saúde cobrem isso, tem que ficar de olho, porque tem que cobrir. Não é só uma cirurgia estética, é uma cirurgia de reparação. Isso é extremamente importante para o emocional dessas mulheres e dos homens, hein? Não vamos esquecer de falar que homem tem câncer de mama também. Então, bom, ela vai, depois de retirada a lesão ou junto da retirada, que existem escolas em que cirurgiões mastologistas tiram as lesões e os cirurgiões plásticos entram junto já para reconstruir. Ou, por algum motivo, foi feita a ressecção da lesão, depois de um tempo, meses, anos, então a paciente se decide, porque também isso é uma decisão dela, né? Ela pode se decidir por não reconstruir imediatamente. Isso é um direito da mulher. E inclusive tem escolas que advogam isso, não reconstruir ao mesmo tempo. E eu acho que tem um certo sentido, porque quando você retira uma lesão e vai ser necessária uma quimioterapia e principalmente uma radioterapia, a radioterapia ela pode queimar a pele, ela pode agredir os tecidos e na maioria das vezes, se você coloca a prótese junto, a radioterapia pode fazer com que essa cápsula em torno da prótese, ela se contraia, fique dura. Além do que, existem escolas que dizem assim, que se você retira a lesão e coloca uma reconstrução imediata, e se houver uma recidiva, por alguma hipótese que tenha que se mexer na mama de novo, você pode perder aquele trabalho que foi feito. Isso é polêmico, existem escolas assim. Lá na escola do professor Pitangui, a gente tendia a fazer a retirada, claro, com mastologistas, e depois da alta do mastologista e do oncologista, a gente fazia a reconstrução. Mas hoje a coisa está mudando, existem lugares que são feitos ao mesmo tempo. Ontem, a gente participou do mutirão de reconstrução de mama aqui no Distrito Federal, patrocinado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Foi a 6ª vez que isso aconteceu. Rio, São Paulo, vários lugares do Brasil tem, outros países também tem, lá em Dubai tem também. Isso é muito bacana, porque a reconstrução da mama para uma mulher ela é tão importante quanto a reconstrução dos órgãos genitais para o homem. Não se pode minimizar isso, não dá. A gente tem que reconstruir. Então, esse mutirão, ele acelera. Não é que não exista reconstrução no serviço público, mas no Outubro Rosa, no mês de outubro que está acabando, nesses lugares, e Brasília foi um deles, inclusive até hoje, eu participei ontem, hoje eu não pude porque eu tive outras coisas, mas ontem eu dediquei meu dia para fazer uma cirurgia que eu adorei com a minha equipe toda, a doutora Eugênia, a Daniela, nossa instrumentadora, a Vitória, minha filha, que está fazendo medicina, também ajudou, e toda a Liga de Cirurgia Plástica. Então, essa reconstrução que é feita, esse mutirão, é para acelerar, é meio que para desenrolar a fila de mulheres que precisam fazer a reconstrução. E aí os cirurgiões plásticos que se habilitam, né, quer dizer, se oferecem para fazer a reconstrução, vão para um hospital. Ontem foi no hospital de Taguatinga, aqui em Brasília, e a gente ficou lá o dia inteiro. Foi muito legal, conheci a nossa paciente que a gente reconstruiu, eu e o Dr. Lúcio Marques. Nós fizemos uma reconstrução muito interessante que eu vou falar então agora como é que a gente faz. Então, gente, se por acaso você passou por um processo de retirada de lesão na sua mama ou conhece alguém, obviamente você já deve saber como é que é feita a reconstrução. Mas hoje, em homenagem ao Outubro Rosa, eu não ia deixar de falar. A gente tem que falar sobre isso, que é extremamente importante. Do mesmo jeito que um botox é importante, um tratamento a laser, tratamento genital feminino, estético, as cirurgias reparadoras são também sagradas, importantíssimas. E aí a gente vai falar da reconstrução de mama. Como é que a gente vai decidir como é que a gente reconstrói? A primeira coisa, a gente vai examinar o seio, quer dizer, existem lesões que são retiradas uma parte muito pequena da mama. A gente chama de quadrantectomia, quer dizer, divide-se a mama em 4, um quadrante é retirado com a lesão, não era uma lesão muito agressiva, não tinha invasão, então é feita uma retirada muito pequena. Não precisa tirar areola, fazer esvaziamento na axila, não, é feita a lesão, a retirada da lesão, com uma cobertura em volta de segurança e ponto final. Esses casos são os mais simples. A gente faz, na maioria das vezes, simplesmente uma injeção de gordura, ou então a gente usa uma prótese de mama.
a gente pode colocar, eventualmente, na mama que não teve a doença, uma prótese um pouco menor, e na mama que foi retirada, a gente coloca uma prótese um pouco maior, para dar o equilíbrio, é o que a gente chama de simetrização. Quando é feita uma retirada maior, por exemplo, praticamente todo o tecido da mama, e inclusive a areola, aliás, vamos fazer um parênteses aqui. É uma pergunta muito comum que a gente ouve, por que tirar a areola? Poxa, depois vai reconstruir a areola, por quê? A lesão não é na mama? Gente, acontece que o câncer de mama, ele aparece no tecido que produz leite, não é? Então, esse tecido é como se fossem uns saquinhos, um cacho de uva, sabe, imagina? Lá dentro da mama. Então, tem um cacho de uva com esses, a gente chama de ácinos, né? Que vão produzir o leite. E eles vão se juntando em dutos, e esses dutos saem pelo mamilo. E quando existe uma lesão, essa lesão pode ser lá dentro da mama, mas em todo o trajeto, inclusive o mamilo. Entendeu por que precisa tirar a areola? Dependendo da decisão do mastologista ou do cirurgião oncológico, é para fazer assim, dar mais segurança. E aí que complica um pouquinho, quer dizer, a paciente perdeu a mama, ela perdeu a areola e o mamilo. É para a segurança dela, infelizmente. Mas a vida vale mais, claro, nesse momento, obviamente, que a estética. Então, é feita a retirada da mama. A gente espera, eventualmente, se você não vai reconstruir na mesma hora, espera-se a alta do tratamento pelo oncologista ou mastologista, e aí a gente vai reconstruir. E aí que vem essa coisa de o que usar. Basicamente, gente, nós temos dois grupos quando é feita a retirada da mama. A gente tem a colocação. Oi, Jane, tudo bem? Lilian, sayonara, que legal, sempre aí. Oi, Marcela, minha irmã querida. Jota, meu personal, que bacana. Bom tê-los aqui. Arte de Bem Viver, que bom que você está aí. Muito obrigado. Então, basicamente, a gente vai reconstruir a mama. A gente divide os tratamentos em dois grupos. Quando a gente coloca a prótese ou quando a gente vai fazer o que a gente chama de retalho. Como é que a gente decide? Bom, a paciente não fez radioterapia, ela tirou a mama, tem aquela cicatriz, mas a pele tem uma qualidade boa, ela é viável, não houve radioterapia, não houve lesão na pele. Então dá para a gente colocar alguma coisa para dar um volume que vai simular uma mama. Então, nesse caso, a gente pode eventualmente já colocar a prótese. Quer dizer, a gente pode usar a mesma cicatriz, coloca uma prótese, existem próteses de mama que têm a forma da mama, são muito legais, e fica pronto, depois a gente reconstrói o mamilo e a areola. A questão é que tem algumas pacientes que não têm a pele, embora não fez radioterapia, a pele está boa, mas é uma pele muito tensa, não tem jeito, você põe a prótese e a pele não deixa dar a forma. Então, nesses casos, a gente vai usar o que a gente chama de expansor de pele. Sabe o que é isso? É um saco de silicone que a gente coloca debaixo da pele. Ele tem um tubinho e um negócio que a gente chama de válvula. Fica tudo debaixo da pele. O que é isso? Essa válvula tem um metal onde a gente vai entrar com uma agulha através da pele algumas semanas depois da cirurgia. E o objetivo é a gente ir a cada semana injetando soro fisiológico para esse saquinho se expandir. Ele vai se expandindo ao longo das semanas e aí a gente vai ganhando pele. Legal, mandem coraçõezinhos e compartilhem com quem você acha que vai se interessar sobre reconstrução de mama. Então, o expansor de pele, a gente vai ganhar pele com a própria expansão que vai acontecendo. E aí, depois de alguns meses, a gente tira esse saco de silicone, tira esse tubinho, essa válvula, joga tudo fora, e aí coloca uma prótese que vai ficar legal. Interessante, né? Hoje em dia tem algumas variações, já existem próteses que são expansores, e você vai expandindo, depois você deixa ela lá e ela já fica uma prótese. Eu não sei se gosto muito disso não. Eu acho que o expansor cheio de silicone nunca dá a mesma, cheio de soro fisiológico, nunca dá a mesma consistência de uma mama com uma prótese de silicone. Mas a gente respeita os colegas que usam isso. Então, é isso aí. A mama tem boa pele, foi retirado tudo.
mas a pele está legal, não precisou de radioterapia, a pele tem uma qualidade boa, então a decisão vai ser, logicamente, botar logo uma prótese, ou a gente coloca o expansor que vai te dar pele, e aí tira o expansor e bota a prótese. Ponto final, super simples. Depois, uma outra hora, a gente vai reconstruir a areola e o mamilo. E aí vem os casos mais complicados. Aquela paciente que tirou toda a mama, perdeu a areola, perdeu o mamilo, e aí tem uma pele rígida, porque a radioterapia queimou, na maneira de dizer, a gente usa essa expressão, mas ela, quando se irradia a pele, muitas vezes a pele fica assim, dura, fica retraída, não é uma pele que vai expandir com o expansor e muito menos com a prótese. Aí vem o segundo grupo, que são os retalhos. Basicamente, gente, a gente tem dois tipos de retalho. E o que é retalho? Lá vem esse cara dando aulinha. Não é aulinha, a gente está batendo um papo. Retalho é quando você pega, não é retalho da roupa, é retalho da paciente. A gente tem a pele, então eu pego uma pele de um outro lugar e vou rodar para aquela área da mama para simular uma nova mama. E em geral fica muito legal. São cirurgias mais agressivas, elas têm uma chance maior de ter complicações, como hematomas. Pode ser, a paciente tem que saber que esse retalho, esse tecido, né, que pode ser só pele e gordura, mas geralmente tem músculo junto, porque dá mais desenho, mais forma, mais viabilidade para essa peça, essa parte de tecido que a gente roda, mas esse tecido pode morrer, às vezes só pela manipulação do tecido, as veias, as artérias que vão levar o sangue para essa parte de tecido, pode se obstruir e o sangue não chega naquela região e é o que a gente chama de necrose, quer dizer, aquele tecido pode morrer. Não é tão comum, assim, não é tão esperável, é uma porcentagem muito pequena, mas a paciente tem que saber. Então, basicamente, a gente tem dois tipos de retalhos. O primeiro deles é o retalho que a gente chama de TRAN. É um retalho que a gente pega naquelas pacientes que tem aquela barriguinha aqui embaixo, uma certa flacidez de pele. Vocês viram aquela live que a gente fez sobre plástica de abdômen, acho que tem umas 2 semanas? Pois é, a gente falou sobre a plástica de abdômen clássica. Então, esse retalho, a gente faz uma plástica de abdômen clássica. Significa o quê? A gente vai lá embaixo do abdômen, eu tenho pele, a paciente foi mãe, ela teve gravidezes e a pele se expandiu. Então, a gente vai lá embaixo, corta, tira uma elipse de pele com gordura, pega uma parte do músculo aqui do abdômen, que é o reto abdominal, e aí a gente faz duas coisas muito legais, quer dizer, a gente tira essa parte do tecido, passa debaixo da pele e entra aqui na abertura que a gente fez e cria a nova mama. E além do que, a gente desce a pele do abdômen e faz uma plástica de abdômen. Não é bacana? Só que o problema, gente, é que esse retalho ele está ficando meio em desuso, porque existe uma chance de complicações no abdômen que faz com que a gente está deixando de fazer isso. Por exemplo, como eu tirei o músculo do abdômen, a gente vai ter, eventualmente, na maioria dos casos, uma fragilidade da parede do abdômen. Quer dizer, o abdômen fica meio globoso quando, às vezes, não aparece uma hérnia de abdômen. Então, existem autores, assim, colegas que colocam telas, por exemplo. Então, eles tiram o músculo, tiram a pele, rodam para cá, fazem a plástica e lá no músculo do abdômen, onde foi retirado uma parte, é colocada uma tela para tentar evitar isso. Mas a chance, o índice de complicações ainda é um pouquinho alto. Então, hoje em dia, existe uma tendência, claro, existem pessoas, existem serviços que fazem esse retalho com microcirurgia. Então, a chance de problemas é um pouco menor. Mas ainda assim, o TRAN, que é esse retalho, ele está meio que indo para o segundo lugar. O mais comum é o que a gente fez ontem lá em Taguatinga, nessa paciente linda, adorei ela. Ela se chama Angélica, uma pessoa muito legal, lutadora,
Adorei conhecê-la, adorei poder operá-la, foi ótimo. Então nela a gente fez o segundo tipo de retalho, que se chama retalho de grande dorsal. Sabe o que é isso? Grande dorsal é um músculo que a gente tem nas costas. Sabe qual é? Sabe aqueles caras halterofilistas que tem aquela asa aqui atrás? Você olha o cara de costas, aí tem aquele tórax todo malhado assim na lateral. Aquele músculo que dá aquela asa que nadadores têm, aquele é o grande dorsal. É um músculo grande que a gente tem. E ele é legal porque ele tem uma ligação aqui no osso do braço e vai lá para as costas. Então, isso foi descrito, sabe quando, gente? Em 1906. Olha que legal. Depois a coisa foi ficando, foi perdendo-se com o passar dos anos, mas aí, nos anos 70, um colega cirurgião plástico ressuscitou essa técnica. Eu acho incrível isso. Então, para que serve? Olha lá, a gente não falou que a paciente que teve radioterapia, a pele não fica seca e dura, então aquela pele não dá para pôr prótese nem nada. Então, do mesmo jeito que o retalho da barriga, que é o TRAN, esse retalho de grande dorsal, ele vai trazer vitalidade, vai trazer forma, vai trazer volume e principalmente vai trazer pele, a pele das costas. Olha que joia! Então, a gente começa com a paciente de lado, então é feito um corte aqui na lateral das costas, retira-se uma elipse de pele, continua descolando, aí chega no músculo, esse grande dorsal. Então, essa elipse, essa ilha de pele está presa no músculo, quer dizer, essa pele está recebendo sangue do músculo grande dorsal. E esse músculo, como ele é assim muito grande, a gente consegue seccioná-lo lá perto da coluna vertebral e a gente roda aqui para frente no tórax. Isso é fantástico, a gente passa por baixo da pele. Vai ficar uma cicatriz nas costas, embora pode ser feito com videoendoscopia, aí ficam pequenas cicatrizinhas, mas o mais comum é deixar uma cicatriz maior e a gente tenta botar na marca do biquíni. Então esse músculo é virado para aqui para frente, é colocado uma prótese, porque a prótese vai dar um volume que combina com o volume do outro lado, e aí ao mesmo tempo, além de criar a nova mama, a gente levanta, a gente trabalha a outra mama para ficar o mais parecido possível. Mais uma vez, é o que a gente chama de simetrização mamária. E aí depois a gente vai, num outro momento, a gente vai reconstruir a areola, a areola e o músculo, e o mamilo. Não é bacana? A reconstrução é uma área divina, maravilhosa, assim como a estética, hein? Às vezes tem até colegas cirurgiões plásticos que ficam falando, e a reconstrução é chata, outros falam, e a estética é frescura. Não, cirurgia plástica é uma coisa só, o professor Pitangui falava isso. A estética e a reconstrução, elas se completam. Obviamente, porque se você reconstrói uma mama, ou seja, a cirurgia reparadora, você tem que fazer uma mama bonita, você não pode fazer uma bola qualquer. Lógico que a gente tem limitações, a paciente tem que saber, existem dificuldades, existem assim diferenças de tecidos, mas de qualquer modo a gente tenta fazer o melhor, a simetrização, o melhor equilíbrio possível das duas mamas. Primeiro, são cirurgias que têm que ser bem avaliadas, bem indicadas. A reconstrução de mama, ela na maioria das vezes, a gente precisa fazer outros tempos, quer dizer, às vezes mesmo com esse retalho, por exemplo, ficou bacana, mas depois de alguns meses, a mama ela não caiu assim, não rodou do jeito que a gente esperava, e aí às vezes um retoquinho para deixar mais bonito. Essas coisas todas a gente tem que deixar muito claro, né? E aí vem o grande finale da coisa, que é a reconstrução de areola e de mamilo. Como que é feito? Existe uma gama de formas de se fazer. A gente pode criar pequenos retalhos para criar aquele relevo do mamilo. O professor Pitangui, por exemplo, tem uma técnica muito legal que a gente usa o lado normal. Sabe como é que a gente faz?
Por exemplo, a gente pega a areola do lado que não foi retirado, diminui essa areola e a borda externa a gente vai usar como enxerto no lado reconstruído. Do mesmo jeito, a técnica de Pitangui, a gente pega o mamilo do lado que não foi mexido, que não teve a doença, a gente parte ao meio esse mamilo, diminui o lado de cá e o pedacinho a gente enxerta do lado que foi reconstruído. Não é gostoso isso? Sabe que quando eu era criança, eu desde os 9 anos eu queria fazer cirurgia plástica. E eu adorava fazer massinha. A minha mãe, coitada, era uma dificuldade tremenda, mas eu ficava pegando no pé dela para ela comprar uma revista que se chamava Recreio. Lá nos anos 70, quem é da minha idade deve lembrar dessa revista. E essa revista sempre vinha alguma coisinha para a gente cortar e montar. E eu adorava isso. E cirurgia plástica reparadora é exatamente isso. A gente pega coisas que a gente tem naturalmente e vai elaborar essas coisas reparando e reconstruindo, mimetizando partes que foram perdidas. E na reconstrução da mama é um exemplo disso. Então, gente, olha, reconstrução mamária é como o Simon e Garfunkel estava falando. Jesus loves you more than you will know. Quer dizer, Jesus te ama muito e ama através de pessoas. Não estou falando de mim, de todo um grupo. A reconstrução mamária não é só cirurgião plástico, ela passa por psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, que são essenciais nessa reconstrução. É todo um grupo de pessoas que vão reconstruir a alma dessa mulher. Não é? Porque apesar que hoje existem muitos tratamentos para a cura do câncer, mas ainda é um choque. Eu acredito que nenhuma mulher pega um resultado, um laudo de uma lesão e acha que é uma gripezinha. É claro que é um choque, é uma doença que existe uma chance de não ter cura, embora quanto mais cedo for diagnosticada, mais seguro fica, melhores as chances. Hoje em dia a oncologia, ela trata muito bem lesões, às vezes que já se espalharam. Tem mulheres que tiveram lesões e depois foram descobertas, a gente chama de metástases, ou recidivas, e elas são tratadas durante anos. Claro, vai ter que usar medicação, mas vivem anos, tem uma sobrevida longuíssima. Isso é divino, isso é maravilhoso. Então, além disso, da oncologia, que vai manter a cura, a gente tem a cirurgia plástica que vai reconstruir, que isso é lindo, é maravilhoso, é importantíssimo, é basilar. Existem casamentos que são desfeitos por causa da perda da mama. Não vou entrar aqui no mérito, É claro que é uma coisa horrorosa, mas, o marido também passa por um choque. Não acho que justifique o abandono da companheira, mas é um trauma que aquela família passa. Mas esse trauma, ele é tratável com a reconstrução física, mas também a reconstrução emocional. Por isso a gente sempre diz que a reconstrução mamária é um grupo, é multiprofissional, e especialmente o lado psicológico. Não se fala numa boa recuperação sem um tratamento, uma orientação psicológica, porque realmente tem que se tratar esse trauma, esse susto que a pessoa tem. Mas, notícia boa, Sexta-feira tem que ter notícia boa. É isso, é que mulheres hoje em dia fazem muitos exames. Por favor, não deixe de se examinar. Vá fazer, existem regras, o seu mastologista vai te orientar. Não deixe de fazer a mamografia, Olha, o autoexame, ele está sendo assim um pouco... É importante a pessoa se tocar, mas é que às vezes a pessoa ela se toca, não percebe e acha que está tudo bem e vai deixando. Então hoje em dia se diz que o mais importante é a avaliação médica mesmo. E não deixa de fazer a sua mamografia. Se houver alguma lesão, vai fazer uma punção para saber se tem alguma lesão ou não. E, gente, pelo amor de Deus, não entra nessa neura de que não vai, porque se você for, vai descobrir. Isso é abominável, Isso é ridículo, isso é inculto. É uma pessoa muito ignorante, me perdoa dizer, alguém que pensa assim, porque se você
tem alguma coisa, você tem que descobrir, né? A melhor das coisas é a verdade, como aquela luz ali atrás, que é uma lâmpada, não é fogo não. Então a verdade ela tem que vir à tona, e se houver uma lesão, o quanto antes tem que ser tratada, retirada, e aí sim depois é reconstruída. Ok, meus amigos queridos, Marcela Elvira, minha irmã de novo, Cléia Fonseca, Valéria Malzone, minha esposa amada, querida, Joelma, Mariana Zardi, que saudade, Maria Bernadette, minha irmãzoca, querida, que bom que você está vendo, até que enfim, né, porque é um tal de, eu não vi essa live, ficou gravada, ainda bem, não foi no grupo de oração hoje, hein, se você está olhando, tô vendo. Muito bem, Sayonara, doutora Sayonara, depois que fiz a radioterapia, minha pele da mão ficou escura e dura. É normal? É normal, Sayonara, porque a radioterapia, ela cria uma lesão, é uma queimadura, como qualquer queimadura, né? É como se você tivesse álcool e fogo, e então o colágeno ele se condensa e a pele fica assim mesmo. Você sabe de uma coisa legal? É que a gente está trabalhando hoje para essa pele escura e dura. É um negócio que se chama nanofat, que é gordura do tamanho nano, significa isso. A gente faz uma lipoaspiração, aí a gente coloca numa seringa, depois transfere para uma outra seringa através de um filtro. Isso significa que eu vou partir essas células, eu vou deixar essas células em pedaços, em volumes assim, extremamente pequenininhos. Aí a gente coloca num vidrinho que tem uma tampa e várias agulhas. E aí na pele que está endurecida, a gente vai picotar com essas células de gordura. Porque na verdade, aí não é a célula de gordura, é a célula tronco que tem no meio da gordura. E essa célula tronco, ela vai te ajudar a formar fibra elástica e fibra colágena. E isso melhora extremamente a qualidade da pele. Além do que, a gente pode lançar a mão de clareadores, de produtos químicos, que sejam os esfoliantes e os despigmentantes. E a gente pode sim melhorar muito a qualidade da pele. Existe uma outra coisa, Sayonara, que é o que a gente chama de drug delivery. A gente usa muito para preparar a pele antes da reconstrução, para dar essa qualidade de pele viável, né? Assim, com vitalidade antes da cirurgia, porque ajuda até na cicatrização. A gente usa essa drug delivery, mais ou menos como eu falei, com essa nanotecnologia, a gente faz um tratamento que é o Dermapen. A gente chama de microagulhamento. São coisas, pode ser um rolo cheio de agulhas, ou então uma caneta com uma ponteira com umas agulhinhas, ou aparelhos, enfim. A gente faz milhares de furinhos na pele. E aí, drug delivery, eu já comentei isso outro dia, é entrega de drogas. A gente vai escolher drogas que vão estimular a produção de fibra elástica e colágeno. Então a gente picota com o microagulhamento e depois a gente joga coquetéis de drogas na pele e isso melhora extremamente. A gente usa isso para mão, para face e para a pele da mama que foi operada. Né? Muito bem. Marta, que bom que você está aí. Marcela Elvira, assunto importante, legal. É muito importante, Marcela, porque as pessoas têm horror de falar nisso. E eu gosto de dizer sempre o seguinte, a estatística é em torno de uma mulher em cada 8. Cada 8 mulheres, uma tem câncer de mama. A gente tem que ficar de olho, não é ficar paranoico. A gente pode morrer de um raio na cabeça, pode tropeçar e cair e morrer. A gente não fica em função de câncer, não é. Mas graças a Deus tem tecnologia, tem estatística, então vamos aproveitar. Uma em cada 8, então todo mundo, essas 8, tem que estar sempre se examinando. E aí a mulher diz assim, ai que tristeza, mulher, uma em cada 8. Meninas, vou contar um negócio pior. 1 em cada 6 homens no mundo tem câncer de próstata. Então a gente está no mesmo balaio, entendeu? Não tem esse papo assim de essa tragédia aí, graças a Deus que a gente tem formas de achar, formas de tratar, a gente tem que ter mas eu não tenho dinheiro. Gente, a medicina pública no Brasil, embora a gente fala mal, ela é fora de série. Existe roubo, existe muita má administração, que é o grande problema. Não precisa o governo ficar propondo mais imposto, mais isso, mais aquilo. É gerenciamento.
entendeu? E cadeia para gente que rouba. Esses caras aí, governadores roubando dinheiro da saúde na pandemia, esses caras têm que ser presos, é prisão perpétua. Não pode ter misericórdia para esses caras, isso é um horror, é o fim do mundo. A saúde pública no Brasil, apesar de tanto ladrão, de gente horrorosa que vai para o inferno de cabeça para baixo, ainda presta um serviço fabuloso. Eu vi isso ontem, eu trabalhei com medicina pública no início da minha carreira durante muitos anos. Eu fui cirurgião plástico, clínico geral, depois eu passei para cirurgia geral, trabalhei muitos anos em pronto-socorro, atendendo baleado, esfaqueado, apendicite, essa coisa toda. Depois entrei como cirurgião plástico também e a gente fazia muita coisa. Tem muito médico bom, tem heróis verdadeiros, enfermeiros fora de série, técnicos de enfermagem. São equipes assim fantásticas. A medicina pública brasileira, gente, a gente fala mal, mas você sai por aí, eu não estou defendendo o governo, ninguém, eu estou falando como um cara da saúde. Você vai para os Estados Unidos, você vai para Dubai, lá em Dubai, se você não tiver plano de saúde e tiver um treco na rua, você morre. Outros lugares por aí não tem nada disso. O Brasil tem. Então o que a gente tem que fazer é isso, é ter esse comprometimento com a saúde, sabe? Poxa, você não tem condição, não tem um plano de saúde, vai para a saúde pública, tem gente honesta lá, tem gente boa lá, sabe? A gente confunde as coisas, né? Governo, gente ladrão, a saúde não presta. Não, a saúde, a educação, a segurança tem problemas, mas tem gente séria, não é? E apesar de tanto roubo, a coisa funciona assim. Então isso não se justifica você dizer, eu deixei para lá porque eu sou pobre, e aí eu fui lá e não tinha, pelo amor de Deus. Hoje eu tenho plano de saúde, mas a minha vida inteira a gente não tinha e a gente ia na medicina pública. E estamos aqui, olha o tanto que eu estou gordinho, tá vendo? Gordo, rosado. E não é de agora, não. É lá quando eu era pequeno, inclusive no hospital que eu operei ontem, eu achei legal. Eu tive nesse hospital em 1975, eu tinha 13 anos. Fui com a minha mãe lá, que eu estava gordo, mais ainda. E a minha mãe estava preocupada e tal, marcou uma consulta lá com... Eu devia ser um endocrinologista. E eu me lembro que eu entrei naquele hospital, aquela coisa, menino pequeno, pobre, uma confusão. E olha, o mundo dá tantas voltas. Ontem eu entrei como cirurgião para operar pessoas lá do hospital. Não é bacana isso? Então, gente, não desista da vida. Se tem a grana, tem plano ou não tem, vai na medicina pública, porque saúde e vida é uma coisa importantíssima e Deus só te dá um, entendeu? Como diz aqui o Simon Garfunkel, Jesus loves you more than you will know. Jesus te ama muito mais. Eu não estou pregando, eu não sou padre, pastor, nada, mas é uma realidade. Aliás, eu acho, bater um papinho, né, sexta-feira, eu acho assim, inacreditável, com todo o meu respeito, pessoas que trabalham na saúde questionarem a existência de Deus. Posso falar? Posso ser polêmico? Quanto mais eu trabalho na medicina, maior a minha fé inabalável em Deus. A vida começa na concepção, a vida é fruto de um ser extremamente especial, diferente e poderoso, que cria isso tudo. Quando você abre um paciente e vê aquele intrincado de vasos, com músculos, com tendões... Gente, isso não veio do nada. Não veio do nada. Né? Estou querendo convencer ninguém, não. Estou falando o que eu penso. E quanto mais eu trabalho na medicina, mais eu acho Deus fora de série, incrível, inacreditável, inimaginável. Não dá para imaginar o que é isso, que a gente vai saber quando a gente estiver lá do outro lado. Né? Muito bem, uma bela filosofia para final de festa. Muito obrigado pela companhia de vocês. Não queria, acho que eu respondi as perguntas. A Jane está falando que é importantíssimo falar sobre isso. É importantíssimo, Jane. É importantíssimo a gente falar sobre o câncer de mama em homens. Ok? Homem tem câncer de mama também. Não pode deixar de ser falado. Mas é isso, meus queridos, minhas amigas, meus estímulos, meus objetivos de trabalho, que são meus pacientes, meus amigos, meus conhecidos. Muito obrigado pela presença de vocês, um ótimo final de semana, com um ótimo feriado. Aliás, segunda-feira é dia de finados, eu adoro uma coisa que o padre Marcelo Rossi fala. Finados, a gente tem que ter saudade sem tristeza.
sem essa de ficar depressivo. A gente vai morrer, todo mundo vai morrer, a gente vai se encontrar. Lógico que a gente tem saudade, mas sem essa de ficar lá, eu não posso. Não, vamos tocar, né? Deus nos deu essa vida pra gente, como eu falei uma vez num post, é como a vela, a vida, ela tem que ser gasta iluminando, não é? Então vamos iluminar, vamos viver, vamos ajudar pessoas, vamos, sei lá, pregar o bem e nada dessa de tristeza não. Saudade, óbvio, mas tristeza não. Então um ótimo final de semana, excelente feriado, segunda-feira, e um beijo para todo mundo. E claro, sexta-feira que vem a gente vai trazer um tema. Aliás, eu queria pedir para vocês, se vocês quiserem, mandem ideias assim, opções de lives que vocês gostariam de fazer, tá bom? Um beijo a todo mundo, tchau para vocês.